Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar com duas mulheres incríveis do Women's Code, a Marcela e a Larissa. E aí, gente, vocês estão bem? Como vocês estão? Se apresentem para os nossos ouvintes. Gente, que maneiro isso. Oi, gente, eu sou a Marcela, eu tenho 23 anos, sou desenvolvedora front-end e founder da Women's Code. Eu sou a Larissa, tenho 24 anos, eu também sou desenvolvedora front-end numa empresa de tecnologia para mineração e sou formada em sistema de informação. Acho que é isso. E sou cofundadora da Women's Code. Muito massa. Pequeno detalhe. E contem um pouquinho, assim, né, um pouco mais do projeto, como surgiu o Women's Code, né? Conta um pouquinho mais de vocês e desse projeto legal que vocês, né, tocam. Então, eu fazia palestras já tem, sei lá desde quando, e aí eu sou formada em técnico de informática e desde o começo eu sentia que tinha alguma coisa errada, igual a Larissa falou, né? Quando a gente entrou já tinha alguma coisa diferente. E com o tempo a gente foi se deparando com o machismo, com as outras paredes, né, que a gente lida diariamente, e eu comecei a fazer palestras para mulheres de tecnologia, mas com a pandemia surgiu um tempo a mais e eu sempre tive muito essa vontade de fazer um projeto maior, e aí eu e a Larissa decidimos criar a Women's Code. Ela me chamou, na verdade, eu achei que tinha tudo a ver comigo também, porque inclusive meu TCC tinha sido sobre isso, sobre o estereótipo das meninas na computação, então eu queria fazer alguma coisa sobre. E aí a Marcela veio já com o projeto, a ideia do projeto formada na cabeça dela, e eu vim só para complementar. Muito legal você ter feito seu TCC com esse assunto também, que é tão importante, né? Depois você manda pra gente ler. Mas e qual que é a missão desse projeto? Assim, por que ele existe? Bom, nós somos uma rede de apoio, né? Quando eu comecei a fazer faculdade, tinha me formado no técnico, eu me deparei com, igual eu falei, com diversas situações de machismo, assim, escancarado. E por muito tempo eu acreditei que não era pra mim, não era pra eu estar lá, eu não me identificava. Apesar de querer muito e gostar muito, eu não sentia que eu pertencia àquele lugar. Mas na época que eu queria desistir, já estava tudo certo pra eu desistir, ia mudar de faculdade, eu tive mulheres incríveis ao meu lado que foram a minha rede de apoio e não me deixaram desistir. Então, com o passar do tempo, eu percebi que essa rede de apoio é muito importante não só para pessoas privilegiadas igual eu fui, que tive pessoas que estudaram isso, que passaram por isso para estar lá para me apoiar. Isso devia estar lá para todo mundo que estivesse conversando, porque não só eu que estava passando por aquilo, todo mundo passa por isso, infelizmente. Então, a Women's Code tem essa missão de engajar e apoiar mulheres para que elas não se sintam sozinhas, para que elas não passem pelas situações sozinhas e tipo, eu não me identifico com isso porque só tem caras. Não, você não se identifica por N motivos, talvez, mas não exatamente por isso. A nossa missão é não deixar você não se identificar por conta disso. E não só, assim, essa rede de apoio ela se manifesta de várias formas no projeto. A gente começou com conteúdo, porque não só conteúdo técnico para ajudar as meninas que estavam no comecinho, mas também conteúdo sobre entrevista de estágio, postando vaga, postando os eventos da comunidade. Então a gente tentou, assim, criar essa rede de apoio, mas abraçando mesmo, em várias vertentes, não só alguém ali para conversar com ela, sabe? Tipo, ajudar. Muito legal. E realmente, né, em várias universidades, assim, pelo menos o meu curso, por exemplo, que eu fiz engenharia de controle e automação, eram 3 mulheres só. Eu acredito que vocês também devem ter passado por cenários parecidos. E me parece, assim, uma ideia muito incrível mesmo, ter uma rede, né, que nos apoie, né, que nos auxilie, principalmente por desistências, né, em cursos, que eu acho que também é um negócio que acontece pra caramba, né, dentro desses cursos assim, mais de exatas, né, das mulheres não se identificarem, igual foi o seu caso. Mas e como que então funciona essa rede? Né? Você fala um pouco aí de terem pessoas, de terem postagens, mas
Conte um pouquinho mais, assim, de como funciona. Eu tinha lido que parece que tem algumas madrinhas, né, enfim, que amadrinham pessoas. Como que é? Então, a gente tem os conteúdos, a gente tem, olha assim, né, o Instagram no geral, que a gente conversa com as meninas sempre vêm perguntar, pedir conselho, pedir ajuda, e a gente também já tinha essa ideia desde o começo, mas a gente não tinha colocado em prática, que era fazer o amadrinhamento. Realmente ter um grupo ali, uma mentora principal, que iria ajudar tanto em questões tipo, sofri, por exemplo, um assédio no meu trabalho, ou então não tô me sentindo bem, tô achando que eu não vou conseguir, que isso não é pra mim, tanto uma madrinha técnica, uma madrinha pra ajudar mesmo, tipo, tô com dúvida nisso aqui, não sei fazer isso aqui, me ajuda. E aí a nossa intenção é colocar isso em prática mais esse ano e ano que vem, mas ainda não está 100% estruturado, porque é uma coisa mais delicada, né? A gente vai ter que gerir todo um grupo de mulheres que vão estar mentorando e também as mentoradas. Então, é uma coisa mais a longo prazo. E acabou que coincidiu com a volta do home office, com a minha formatura, né? Felizmente, só minha. Uma das nossas embaixadoras também está formando, então coincidiu com muitas tarefas ao mesmo tempo e a gente está tentando gerir isso do jeitinho que dá, mas eu acho que até uma forma também que a gente faz para amadrinhar essas meninas é que sempre que a gente pergunta nos lugares, tipo, me cita uma pessoa de tecnologia, as pessoas normalmente pensam em Steve Jobs, Bill Gates, enfim. A gente faz, na verdade, postagens falando sobre mulheres referências na área, para ser um lugar onde fala do plural, não só do que está acontecendo, dos problemas, mas também das pessoas que vieram antes, que conseguiram, que passaram por tudo isso, mas deu tudo certo. No começo, a gente tinha muito essa ideia de ajudar as meninas que estavam na computação. Hoje, a gente já também quer atrair as meninas para a computação, que entra todo nessa questão do estereótipo, porque às vezes as meninas nem cogitam entrar na área porque elas acham que não tem nada a ver com elas. Ou então, um exemplo, né, que a gente sempre escuta, pelo fato da gente usar maquiagem, ser uma menininha, vamos dizer assim, as pessoas acham estranho a gente fazer computação. Então, por que esse estereótipo está na cabeça das pessoas? Então, às vezes, a menina não quer entrar num curso desse, ela não se vê naquele curso, e às vezes ela se daria muito bem naquele curso, ela seria uma ótima profissional. E o mercado precisa de ótimas profissionais, então a gente também quer atrair essas meninas. Inclusive, a gente já recebeu diversos relatos assim, de meninas que a gente conhece, que eram de outros cursos completamente diferentes, que começaram a seguir umas coaches simplesmente porque conhecia a gente divulgou o projeto, elas seguiram, e se interessaram por computação, mesmo em outras áreas. Acho que tem letras, tem engenharia civil, meninas assim, de áreas completamente diferentes, que se interessaram por computação por causa do projeto. Então, a gente também quer atrair as meninas, manter as meninas... E é isso. Ou isso realmente, né, de atrair as mulheres, assim, para essa área, é um negócio que a gente tem que ficar muito preocupado com isso mesmo, né, porque hoje o percentual de mulheres que chegam até, né, a universidade ou que se interessam por cursos, né, mais exatas, ainda é realmente menor, e na minha interpretação de fatos é exatamente pelo mundo, da forma que a gente foi criada, da gente estar o tempo inteiro, né, sendo relacionada com o cuidado e nunca com essa parte mais analítica, né, da gente estar o tempo inteiro, assim, a gente ganha brinquedo lá, eu falo isso muito nesse podcast, já falei um pouco nos Angelistas também sobre isso, a gente ganha brinquedo de cozinha, né, de cuidar do bebê da Barbie, né, e nunca do robô, do Lego e tal, do negócio que é desmontar. Então, acho que tem muito mesmo que a gente tirar, né, desmistificar um pouco, né, esse lugar aí da mulher, né, de que, assim, o lugar da mulher é onde ela quiser, né, lógico e claro. No meu TCC, inclusive, eu citei um artigo que foi um estudo que eles fizeram com crianças bem pequenas, assim, eu não vou lembrar a idade exata, mas eles pediram para as crianças desenhar cientistas, assim, foi em inglês, então não tinha aquele negócio do cientista, ou a cientista, né? Então, desenho cientista, eles desenharam, e aí os resultados foram, assim, eram, assim, 80% homens, com o cabelo bagunçado, com óculos,
gordinho, sei lá, sabe? Aquele estereótipo de cientista doido de desenho. E as crianças que desenharam pessoas comuns eram crianças que tinham pais cientistas, tinham a mãe cientista, então eram pessoas que tinham referência de cientistas em casa. Então a gente também quer trazer essa representatividade, a gente quer mostrar que mulheres comuns, de todos os jeitos, de todos os gostos, se você gosta de maquiagem, se você não gosta, se você gosta de futebol, se você não gosta, você pode fazer computação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu tava vendo recentemente, assim, eu tava passando no TikTok lá, que eu adoro TikTok, eu tava passando pelo TikTok, assim, e teve um dos TikTok lá que apareceu pra mim, que era uma mulher falando sobre alguma coisa de tecnologia. E um dos primeiros comentários, assim, era assim, nossa, mas você é bonita demais para ser da TI. Nossa senhora. Aí assim, os replies eram vários, assim, tipo, nossa, não sei o quê, não. E é isso, né? Assim, a gente escuta isso muito, né? Que lugar é esse? Por que que tem que ser assim, né? E até um negócio legal também com o que você falou, Larissa, e o que você falou também, Marcela, sobre esses dados, né, da representatividade mesmo. Eu também faço uma apresentação sobre liderança feminina, que eu faço, na verdade, assim, eu fiz um estudo, parece importante. Eu fiz uma pesquisa rápida com meus familiares mesmo, meu grupo de amigos, meus familiares, sobre líderes, que também não tem, é uma palavra que também não é gênero neutro, né? O líder ou a líder, né? E eu falei, assim, sobre líderes e para eles me falarem sobre pessoas que eles acham que são referências como líderes. E, assim, um percentual gigantesco de homens, assim, quase não aparecem mulheres. Então, isso, né, assim, o tempo inteiro, realmente, a gente não tem representatividade, ou mais, né? A gente tem pessoas, tem mulheres, mas a gente não conhece elas. A gente não sabe que elas estão lá. Então, é tão importante, por isso que eu acho que é tão importante um projeto como esse, é tão importante a gente falar sobre esse tema, para a gente dar luz para essas pessoas. Gente, tem mulheres aqui trabalhando com TI, sabe? Elas são foda também. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Sim, total. E a Larissa, por exemplo, é o exemplo mais próximo que a gente tem. Ela tem uma loja de joias, ela é zero estereótipo. E aí, quando a Larissa aparece no Moscou, já é tipo assim, nossa, ela não parece nada. Eu até sou mais estereótipo, porque eu gosto muito de coisas geek e tal. Mas a Larissa é, tipo, zero. E as pessoas ficam muito assustadas, tipo assim, ela é uma ótima profissional, mas ao mesmo tempo ela não tem nada a ver com o que as pessoas esperam dela. E, tipo, tá tudo bem, não precisa ser dessa forma. E eu acho que aos poucos a gente está desconstruindo isso, pelo menos com as nossas meninas. Essas coisas vão aos poucos se tornando menos tabu, sabe? E uma coisa também, né, que eu vejo é que quando a gente fala sobre esse tema de mulheres na TI, eu sinto que os homens, eles acham que por eles não terem talvez um lugar de fala ali, esse assunto nem é para eles, assim, sabe? Mas, na minha opinião, como eles são maioria no segmento, né, a gente tem que tentar trazer eles o máximo possível para o nosso lado, assim, no sentido de também apoiarem, e não só de apoiar e falar, beleza, eu acho que é legal ter mulher na TI. Não, eu faço ações para isso. Como que vocês lidam com isso, assim? Vocês tentam aproximar os homens de alguma forma, do Mascode, ou não? Quando a gente participa de eventos e palestras, normalmente a gente pesquisa sobre o público, se é majoritariamente masculino ou feminino. Quando eu tenho 2 palestras diferentes para cada público, porque, pelo menos a gente participou de uma reunião outro dia, que foi uma coisa, assim, muito massiva pra gente, porque era coisa ali que a gente já sabia, a gente vive aquilo ali no dia inteiro. A gente sabe que a gente passa preconceito todo dia, a gente sabe os dados, a gente sabe tudo que tá acontecendo. Mas quando eu falo para mulheres, eu busco acolher elas. Não mostrar para ela, olha, você é maioria da população, mas você não é maioria na computação. A gente sabe disso, a gente tá sentindo aquilo na pele. E quando é para homens, eu mostro esses dados escancarados porque para eles parece que é uma coisa assim de um mundo muito distante. Isso acontece, mas não acontece comigo. Eu tive muita sorte de, inclusive, vou atender um pedido, salve meu time. Minha dupla do trabalho pediu um salve. A minha dupla são 2 homens,
mas eles são completamente o exemplo do que eu gostaria que todos os homens da tecnologia fossem. Eles super me escutam, eles entendem a dor que eu passo por estar sendo uma minoria, por estar passando por aquilo, e eles não são aquilo, ok, acho maneiro mulheres na tecnologia. Eles entenderam que, como eles são maioria, eles têm que agir de alguma forma. E não é o agir de vou ignorar aquele cara fazendo uma piadinha. Eu tenho certeza que se alguém do nosso ciclo fizesse alguma piada de cunho machista por eu ser mulher na computação, eu tenho certeza que ele, assim, repreenderia o cara na hora, sabe? E é uma coisa que eu falo muito nessas palestras para os caras. Olha, a gente entende. É muito confortável você ficar lá, o cara falar, você não concorda. Mas você deixa ele falar. Ah, falou bosta. Tipo, só ignora. Mas você sair da sua zona de conforto, você entender que ele tá falando isso pra você, ele vai falar aquilo pra alguma mulher, e você pode fazer alguma coisa sobre, assim, uma mudança completamente de mindset. Sim. Na Women's Code a gente recebe muito nos posts, né? Acaba nos conteúdos, a gente sempre recebe comentário de homem. No direct também a gente costuma receber de meninos pedindo ajuda também. E a gente responde, claro, a gente responde. Teve uma vez que um menino queria que a gente resolvesse o exercício da faculdade dele. É raridade. Teve um cara que pediu a gente em casamento. Ah, meu Deus do céu. Foi incrível. No nosso post sobre assédio, ele falou, nossa, você é tão inteligente, você não quer casar comigo? Pois não entendeu nada isso daí. Não entendeu nada. Eu acho que, assim, pra ajudar a gente, eu acho perigoso, porque a gente quer exatamente mostrar que existem mulheres que podem fazer esse trabalho. Então, acho que seria muito perigoso trazer homens para ajudar a gente no projeto. Isso a gente não tem nenhuma intenção de fazer. Mas o que a gente tenta fazer é exatamente isso que a Marcela falou, tipo, conscientizar eles mesmos. E até através, por exemplo, dos podcasts, no outro que a gente participou, vários homens ou escutaram, vieram falar com a gente, meninos que estudaram comigo na faculdade, vieram falar, olha, se alguma vez eu falei alguma coisa com você, me desculpe, eu não tinha essa consciência, eu aprendi muito com você, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, é esse o caminho. Totalmente. Eu acho também, eu concordo. Quando a gente às vezes traz os homens para a conversa, né? Às vezes também a gente pode ser mal interpretado e falar assim, não, mas os homens, só eles que podem nos empoderar sobre esse assunto. Mas não é isso, assim, não é exatamente isso. É que como eles são maioria, assim, naturalmente, eles vão precisar se envolver no caso, sabe? Não é que eles vão nos dar poder, não acho que é isso. Mas eu acho que eles precisam, né, se envolver nesse assunto para a gente conseguir mudar. Senão, sabe assim? Mesmo porque nem sempre vai ter uma mulher para estar lá para falar. Essas piadinhas nascem de momentos que tem só homens fazendo piadinhas, engraçadíssimo, humor, piadas. Então, tipo, nem sempre vai ter uma mulher para usar o lugar de fala. E mesmo quando tem alguma mulher, nem sempre a gente se sente confortável para poder entrar nesse meio. Muitas vezes eu sou muito extrovertida, mas existem vezes que eu não tô afim de entrar na discussão, que eu não me sinto confortável, ou que o cara se impôs demais e aquilo me fez sentir mal. Nesses momentos eu não me sinto confortável, apesar de todas as palestras que eu já fiz, tudo que eu já falei, eu não me sinto confortável. E tá tudo bem, eu não tenho que estar ali pronta para militar o tempo todo. Por serem maioria, é necessário que eles entendam e façam alguma coisa sobre. E eu estava, recentemente, eu estava participando de uma mesa de conversa sobre mulheres na mentoria, que eu acho que tem tudo a ver aqui, e me fizeram algumas perguntas que eu fiquei assim meio, nossa, muito pensativa sobre. Eu queria até trazer algumas delas para vocês. Uma delas foi assim, se vocês já tiveram algum medo, assim, que
vocês paralisarem, sabe, assim, seja guiando umas code ou não, mas se vocês já tiveram alguma coisa e falar assim, nossa, não, eu não tô preparada para isso, ou até como você acabou de falar, né, eu não consigo me posicionar nesse momento, né, vocês já tiveram algum caso desse sentido? Todo dia. Eu acho que, principalmente mulheres na área da computação, a gente tem muito a síndrome da impostora, né? A gente, quando parece um obstáculo, a primeira coisa que vem na cabeça é isso aqui não é pra mim, eu não deveria estar aqui, isso aqui, eu não sirvo pra isso aqui. E é um exercício diário, assim, às vezes a gente tem a impressão de que pelo fato da gente ter o projeto, a gente não sente essas coisas, mas exatamente por a gente sentir que a gente tem o projeto. E o projeto ajuda a gente também, a gente sempre fala isso também, que o projeto, a gente não é tipo a gente e as meninas embaixo, é todo mundo junto, todo mundo no mesmo barco. Então, o que me ajudou muito, muito nisso, e eu até falei com você essa semana sobre isso, que o que me ajudou muito foi... Porque, assim, eu sou muito racional. Então, eu tenho que ser racional até com o meu mental. Então, quando eu venho com esses pensamentos, tipo, isso não é pra mim, isso não é pra mim, eu paro e falo comigo mesma. Olha o tanto que você evoluiu. Olha o tanto que você demorava pra fazer essa tarefa e olha o tanto que você demora pra fazer hoje, essa mesma tarefa. Você aprendeu, não aprendeu? Então, você melhorou. Uma solução tem. Pode ter um obstáculo, uma coisa agora que você não vai saber fazer, mas daqui a pouco você vai aprender e vai parecer fácil depois. Então, assim, aquelas avaliações de desempenho da empresa me ajudaram demais, porque foi um momento que eu tive que parar e realmente avaliar o tanto que eu melhorei. Eu vi que eu melhorei. Então, não era à toa que eu estava ali. Não era à toa que eu estava fazendo meu trabalho. Eu realmente estava aprendendo. E ninguém nasce sabendo, né? Então, isso me ajudou demais, assim. Foi o que mais me ajudou. E até um exemplo prático disso. A Larissa falou que era muito racional. Eu sou o emocional da dupla. A Larissa é o meu racional. Adoro que você super se completa, talvez, não, né? A gente se completa muito. Eu sou o emocional e ponto. Às vezes eu ligo pra Larissa, amiga, aconteceu isso. Calma, Marcela. O que comprova isso? Exatamente. Eu falo exatamente isso. Porque se eu virar pro meu cérebro e falar assim, não... Um argumento que usam muito, assim, desculpa a síndrome da impostora, você é sorte que você tá ali. Mas você teve sorte 72 vezes seguidas, aí eu comigo mesmo falo assim, e aí, por que eu não posso ter sorte 72 vezes seguidas? Poderia acontecer. Mas contra fatos não há argumentos. A Larissa coloca todos os fatos na minha cara toda vez que isso acontece. Então, gente, o tempo que eu demoro pra fazer uma tarefa, aquilo ali não tem como. Eu discuti com o meu cérebro, entendeu? É discutível, então pronto. Mas isso é muito legal, é uma dica muito massa, assim, para dar para todo mundo que está nos ouvindo aqui agora, né? Que esse negócio de você se autoconhecer e refletir sobre a sua trajetória, né? Refletir o seu caminho, que é isso. E se basear em dados, a gente está se baseando em dados o tempo inteiro para os nossos produtos, né? Para as coisas que a gente faz. Por que não basear em dados para a nossa vida, né? Por que não olhar, nossa, a minha velocidade era X e agora ela é X mais Y, então, poxa, eu melhorei, né? Eu me martirizava muito quando eu tinha que criar pull request. É uma coisa que a gente faz todo dia. Mas o fato de alguém ter que analisar o meu código e escrever um comentário sobre ele me agonizava. Sabe aquele negócio que você vai mandar mensagem pra alguém que você, tipo, joga o celular longe depois que você envia? Eu fazia isso com pull request. Eu fechava o computador e falava, só segunda-feira que eu vou olhar pra ele. E aí, foi, assim, um trabalho também mental de falar assim, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Alguém comentar no seu código que você vai consertar. Exato. Pronto, o pânico passava. Teve uma vez que eu tive 24 comentários. 24. Foi o pior dia da minha vida, porque eu olhei pra aquilo e falei, véi, o que rolou? Eu era estagiária, então... Na época eu falei, não tem como, eu nunca vou conseguir. Mas eu era estagiária, eu tava ali literalmente pra aprender. E aqueles 24 comentários, eu nunca esqueci. E sabe o que é o melhor de tudo? Não sei, assim, eu não sei como funciona na sua empresa, mas na minha empresa, 24 comentários tem vários. Sim, não é uma coisa difícil de acontecer. E aí eu comecei a ver, quando eu ia revisar o PR das outras pessoas, aí eu falava assim, gente, esse cara tem
15 anos de experiência e tem comentário no PR dele também. Exato. Nunca vai não ter, né? Gente, a gente é humano, tem coisa que passa batido, não tem como. Eu fui revisar de um sênior, foi o dia que eu me senti mais girl boss do mundo, porque eu fiz um comentário, eu falei, caraca, que maneiro, isso acontece, as pessoas são gente, não é porque ele é sênior, porque ele é Deus, meu Deus, como assim? Total. E quando eu lembro, né, quando eu programava mais, assim, que eu odiava era programação em dupla. Nossa. Eu suava Alguém tanto. sentar do meu lado e me Nossa. olhar programando. Nossa Senhora. Eu ficava assim... Eu esquecia nervosa, meu assim, nome. eu não conseguia fazer mais, sabe assim? Eu acho que tem muito disso, assim, muito por causa disso, talvez, né, de se cobrar muito, né, de querer fazer o negócio perfeito de primeira. A grande diferença é que quando um homem passa por isso, não vem na cabeça dele, eu não sirvo para isso. Mas na gente vem. Então, a gente questiona todos os nossos últimos anos de vida, de faculdade, de trabalho, de tudo. Então, acho que esse é o peso que a gente leva além, né? Além das nossas dificuldades, que todo mundo tá ali passando, aprendendo, ainda tem isso. Total. E nesse encontro que eu falei com vocês aqui, né, das mentorias e tal, me fizeram uma outra pergunta que eu acho que essa me deixou ainda mais pensativa que essa que eu acabei de fazer para vocês. Me falaram assim... A gente, como mulher, né, a gente fica o tempo inteiro se cobrando para ir além das expectativas, assim. Exatamente por isso que a gente estava conversando aqui agora, né, da síndrome da impostora, de achar que a gente tem, às vezes, que fazer uma coisa meio perfeita, né? E aí, como lidar com isso, de ter que ir além das expectativas, mais o trabalho que a gente tem, né? E no caso de vocês, mais o Woman's Code para vocês lidarem sem perder a sanidade mental. A gente viu muito quando viu isso no roteiro. Porque a gente falou assim, quando vocês descobrirem a resposta... Porque isso é uma loucura. Eu fiquei... Quando me fizeram essa pergunta, gente, eu fiquei assim... Meu Deus... Não sei. Assim, a pergunta de $1 milhão. Eu falei exatamente isso. Assim, porque a gente já teve muitas discussões sobre isso, porque eu e a Larissa, nós simplesmente não sabemos fazer uma coisa só. A gente não aceita ter um trabalho regular de 9 às 6 da tarde e é isso. A gente tem o trabalho, eu tenho a faculdade, a Larissa faz os cursos, mas a loja da Larissa, mais a Woman's Code, mais... Você ainda tem a loja ainda. Ainda tem a loja. Então, assim... E ainda tentei ser blogueira durante ela a pandemia. Ela tentou ser blogueira. Você acredita nisso? Blogueira ainda. Ela ficava horas gravando vídeo e eu, Larissa, como que você consegue? Então, assim, acaba que em certos momentos... a gente falha, e não é um problema, porque nós não somos máquinas. Em abril desse ano, quando eu estava assim, no auge do Covid, eu perdi um ente muito, muito, muito querido, e a nossa embaixadora também perdeu alguém, então foi uma época que a gente ficou muito sensível, muito... foi uma época muito dolorosa pra gente. E foi uma época que a gente resolveu dar uma pausa nos posts. A Larissa segurou por um tempo, mas depois a gente resolveu dar uma pausa mesmo pra gente respirar, pra gente conseguir se recompor, porque não dava. Assim, eu fico mais à frente dos stories, igual eu fiquei zoando a Larissa que ela é tímida, que ela não aparece, porque eu tomo mais essa frente, que ela tem as outras coisas dela. E quando eu olhava para o celular para gravar, eu falava, simplesmente não dá, não sai nada. E eu consegui, depois de um tempo, né? Óbvio que no começo eu tentei fazer tudo, até que chegou uma hora que eu sentei com as meninas e falei, eu não aguento, eu não consigo. E eu acredito que perceber esse eu não consigo não é uma falha, tipo, meu Deus, falhei com as meninas, deixei as meninas sem post. Não, foi uma coisa assim, que eu entendi que eu precisava fazer por mim. E entender o limite entre eu tô dando meu máximo e eu tô dando mais que meu máximo, tá me fazendo mal, eu vou ter um burnout. É uma linha muito tênue entre os dois, e é muito próximo entre você dar seu melhor e você ter um burnout porque você está fazendo muito. E não vale a pena. Depois de muitos burnouts, eu percebi que não vale a pena. Nada custa a minha saúde. Tem um valor maior que a minha saúde. Porque se eu continuasse na velocidade que eu estava, fazendo tudo que eu estava fazendo, uma hora eu ia surtar. Hoje em dia a gente faz muita coisa. Fazemos.
mas a gente entende o nosso limite e a nossa hora de parar. A gente, por exemplo, tá um tempinho sem fazer post já, porque semana de prova, Black Friday da loja, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tá entendendo que é ok a gente ter esses espaços. E até as meninas, quando a gente volta, fala, ai, desculpa, a gente sumiu e tal. Não, a gente quer seu bem, tá tudo bem, como que vocês estão? Até na época que eu perdi a minha tia, elas foram muito carinhosas com a gente. Então acaba que não é só a gente que tá dando esse carinho, a gente recebe muito, muito carinho delas também. É isso que você falou, né, sobre se autoconhecer de novo, né, a gente falando aqui sobre autoconhecimento, porque a gente se conhecer os nossos limites e tá tudo bem, né, a gente falar assim, gente, nesse momento aqui eu vou abrir mão de algumas coisas, eu vou deixar alguns pratos caírem, né, eu não consigo equilibrar tudo, eu preciso deixar alguma coisa cair, senão eu vou ficar doida, não tem jeito. Pra se abraçar mesmo. Exato. E a gente também, eu acho que assim, a gente tem uma cabeça bem no lugar em relação a que você estava falando das altas expectativas, assim. Quando a gente se conhece, a gente sabe que a gente já está fazendo um trabalho bom. Então, a gente tira esse peso do dia, preciso ser a melhor de todas porque eu sou mulher. Então, a gente consegue lidar com isso de uma forma melhor. Quando a gente não sabe do nosso valor, isso que eu falei da gente não parar e analisar a nossa trajetória, o tanto que a gente melhorou, o que a gente está entregando agora que a gente não entregava antes, a gente começa a criar essas expectativas distorcidas na nossa cabeça. A gente não está entregando o suficiente. Então, acho que é tudo sobre isso aí, se autoconhecer mesmo. Uhum. Mas não pensem que foi fácil. Nessa época de abril, por aí, eu ligava pra Larissa chorando. Eu não quero fazer mais do que eu preciso, eu não aguento mais, eu quero ser uma pessoa regular que não faz nada. Obviamente eu não queria. Eu queria ter umas coisas, eu queria ter os meus projetos, porque é o que me brilha os olhos. E para eu entender que eu tava passando do meu limite, que eu precisava me abraçar e me acolher, foi muito tempo de terapia, muita conversa com a minha parte racional, também conhecida como Larissa. Então, assim, a gente vê pessoas bem resolvidas e que se conhecem e a gente fala, caraca, por que eu não sou assim? Mas a gente também passou pela fase do chorar e querer ser nada. E é um processo constante também. Constante. Exatamente, né? Não é que, beleza, agora eu cheguei ali, agora eu tô plena e vou para sempre ficar plena, né? De forma alguma. E agora falando de futuro, né, assim, sobre mulheres, né, atrair mais mulheres, você já falou um pouquinho, Larissa, sobre, né, essa missão do Women's Code, que vocês estão realmente, né, pensando também na atração, não só em cuidar das pessoas que já estão no curso, ou já estão nesse caminho da TI, mas também em atrair novas pessoas, né? E aí, quais mais estratégias vocês pensam que são, tipo assim, matadoras, assim, sabe? Para que não só vocês como Women's Code, mas também eu como pessoa física, alguém que está nos ouvindo aqui como pessoa física, possa fazer para ajudar mesmo a mudar esse cenário das mulheres na tecnologias, tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio hoje. Eu acho que como pessoa, assim, cada um, o que todo mundo pode fazer é olhar para a mulher que está do seu lado mesmo, se ela está precisando de ajuda, chegar e falar, olha, se precisar de qualquer coisa, se você trabalha numa empresa de tecnologia, você vê uma mulher na área que está precisando, chega para ela e fala, olha, se acontecer qualquer coisa, você pode conversar comigo, se você precisar de ajuda tanto no âmbito técnico mesmo, quanto no âmbito de assédio, como a gente falou, às vezes a mulher não tem força para falar, então você chegar e mostrar que você está ali, já é, assim, 500% a mais para ela, sabe? Já é uma coisa, assim, sensacional para ela saber que ela tem alguém ali para ela chegar e pedir ajuda. Uhum. Às vezes ela não sabe nem para quem pedir ajuda. E a gente vive num país também que os empregos não são tão estáveis, né? Então, às vezes a mulher não tem coragem de chegar pro gerente dela e falar que, olha, fulano me assediou. Uhum. Porque ela teme pelo trabalho dela. Sim. E na maioria das vezes o gerente dela é o quê? Um homem, então... Eu acho que como pessoa física é isso, assim, se mostrar, olhar para a mulher do lado, se colocar como ajuda mesmo. Sim. Como Women's Code. Uma coisa que a gente tenta muito fazer é mostrar que o nosso dia a dia não é
que aquelas letras, aquela sopa de letrinha do desenvolvimento não é uma coisa que você tem que saber desde os 7 anos e tal. Tem pessoas muito mais velhas que chamam a gente e falam, ai, eu era, sei lá, RH e tô mudando para desenvolvimento, vou começar o curso. Tem uma moça na minha faculdade que ela é professora de física e ela tá fazendo o mesmo curso que eu. Então, assim, a gente tenta desmistificar como as coisas funcionam, que você não precisa ser um gênio da matemática, nem nada do tipo, você só precisa se esforçar mesmo para poder estar ali. E a gente também se manter disponível. Já teve casos de pessoas de outras faculdades chamando a gente para relatar assédio. Eu queria que você conversasse com a diretoria, eu queria que você se disponibilizasse para fazer uma palestra lá. E foi, assim, uma situação muito desconfortável, óbvio, mas foi importante a gente ir lá fazer a palestra, conversar com as pessoas, porque foi nítido como aquilo afetou aquela moça e como ela ficou feliz e acolhida de ver que a gente fez alguma coisa sobre, sabe? Nossa, é isso, né? O acolhimento talvez é uma das coisas mais importantes que a gente pode mesmo fazer por outras mulheres, né? É porque eu acho que, assim, é impossível a gente acabar com o assédio, com o machismo, assim, pelo menos no curto prazo. Então, o que a gente pode fazer é dar munição para essas meninas se defenderem e não se afetarem tanto quando acontecer, né? Massa. Então, assim, para quem está nos ouvindo aqui, como que faz para se aproximar um pouco mais do projeto, do Humus Code, se envolver um pouco mais? Pessoal, sigam o nosso Instagram, Humus Code. Nossa, muito blogueira. Muito blogueira. Adorei. A gente está começando a fazer alguns TikToks também, estamos no Twitter, no LinkedIn e tem o nosso WhatsApp na bio, pode chamar a gente. E no Facebook também, é muita rede social, gente. Redes sociais. Eu tô ficando muito perdida já. Mas o Humus Code em todas, então. O Humus Code em todas. Só digitar o Humus Code que vai achar em algum lugar, vai achar. E aí a pessoa também pode tanto se voluntariar como mentora, né? Como, sei lá, Sim. Madrinha, alguma coisa assim, quanto também se indicar que ela quer de ajuda, né? Alguma coisa assim. Sim, total. A gente tá fazendo o nosso backlog de madrinhas. Então, esperamos que em breve esse projeto comece a rodar de fato. Muito massa, gente. Bom, muito obrigada a vocês pela participação. Foi muito incrível essa conversa. Assim, eu queria ficar aqui mais 9 horas conversando com vocês, que foi muito massa. Massa, é isso. A gente que agradece a oportunidade. Obrigada. Até mais, gente. Até a próxima.